E a partir de hoje, nós vamos dar início a uma série de lições, onde nós vamos começar desde o início de Gênesis, e nós vamos chegar até a subida de Jesus aos céus. 今日から勉強したい、内容は創世記から始まり、イエス様が天国に戻るまでのその流れをちょっと、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。 Então nós vamos puxar uma linha cronológica desde o início da Bíblia até o início da igreja quando Jesus sobe aos céus. なので本当にその始まりから、始まりからキリストが地上に来てキリストが天に戻るところまでのその歴史を考えていきたいと思います。 E às vezes, quando você puxa uma linha de uma roupa, descostura tudo, né? Porque tem uma linha, uma costura principal. A Bíblia também tem uma costura principal, um centro. E esse centro a gente não pode esquecer. 私たちが洋服の布をたまにこの一つだけ崩れているのを見て、それを引っ張るとその洋服が全部崩れてしまうことを経験したことがある方は何人かいるかと思います。でも聖書もその中心であるその布は一つあります。糸、布じゃない糸、中心にある糸は一つあります。その中心であるものを私たちは絶対に忘れてはなりません。 Que linha é essa? その糸は何でしょうか? Nós conhecemos as histórias da Bíblia, às vezes separadas, mas todas elas possuem uma harmonia, um centro em todas elas. Do início até o fim, tem um fio condutor. Que fio é esse? 多くの人たちは聖書のいろんな箇所を知っていますけれども、でも聖書は一つ一つの箇所、聖書全体的に一つのハーモニーになっていて、きちんとつながりがあって、それをつなげている糸があります。その糸は何でしょうか? Então o objetivo é que você possa conhecer as principais histórias da Bíblia e ver por que elas estão em cada parte, né? E daí a gente tirar lições para a nossa vida. それを、一緒に考えていきたいと思います。なぜこのような言葉が残されていて、それがどこにあるのか、どういう話があるのかをちょっと考えていきたいなというふうに思います。 Então durante a semana vocês podem estar se aprofundando mais, lendo os capítulos que foram mencionados, procurando, pastor, não sei, mas você pergunta a qualquer um de nós, e aí durante a semana você vai se aprofundando mais. なので読まれた箇所の、その章を全部読んだりとか、その1週間の中でそこをもっと深く勉強していくきっかけになればなというふうに思います。でやっぱりわからない内容があれば先生たちに聞いて、もっとその深く聖書を知るきっかけになればなというふうに思います。 Vamos orar. 祈ります。 Muito obrigado a Deus por cada um que o Senhor trouxe hoje. 天にいらっしゃる神様、今日の朝、兄弟たちを教会に連れてきてくださってありがとうございます。 Te agradeço também por aqueles que estão acompanhando pela internet. インターネットを通じて今見ている人にも神様感謝いたします。 Abre o nosso entendimento, Senhor. 私たちが分かるように心を開いてください。 Quebra o nosso orgulho. 私たちの傲慢さを壊してください。 Que o Senhor possa abrir o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra com alegria. 私たちの心を開いて、私たちが喜んであなたの御言葉を受け入れることができるよう助けください。 Que nada nos impeça de Te ouvir e colocar, ó Deus, na nossa vida desafios para a gente viver. 神様、私たちがあなたの御言葉を聞く、妨げを壊し、私たちの人生のいろんな挑戦を私たちがきちんともらうことができるよう助けください。 Em nome de Jesus. イエス様の皆によってお祈りいたします。 Amém. アメン。 Vamos então abrir Gênesis, capítulo 1. では最初に創世記1章を開きましょう。 Então, aproximadamente 1400 anos foi o tempo necessário para que toda a Bíblia fosse concluída, escrita. 聖書は
約140年間で、1400年間、ごめんなさい、1400年間で、作られました、書かれました。Deus utilizou 40 homens diferentes para escrever a sua palavra. 40人の、人を約40人の人を使って御言葉が、完成されました。Boa parte deles nem se conheceram, nem viveram na mesma época. 多くの人たちはお互いを知ることがありませんでした。違う時代の時に生きたものです。Mas nenhum deles contradisse a palavra do outro. でもお互いの言葉が、食い違うことはありません。E a primeira coisa que eu quero te dizer é que o personagem principal da Bíblia é o próprio Deus. 一番最初に言いたいのは、この聖書の主題歌、その主人公は神ご自身です。Se ele é o personagem principal, então a Bíblia é a história desse personagem, a história de Deus. じゃあ主人公が神様なのであれば、聖書は神様のお話をしているものです。A primeira coisa que nós abrimos o livro de Deus, falando sobre ele já fala algo muito importante sobre ele. Veja aí na sua Bíblia. 私たちがこの神の本を開いて、一番最初にこの神が、言われたものは自分自身の、ことについて書かれております。Na minha versão diz assim, a primeira palavra, no princípio Deus. É o que está na sua também, assim? 私の聖書にはこう書かれています。はじめに神がと。São 3 palavras que dizem muito sobre a pessoa do nosso Deus. この、ポルトガル語と3つの言葉、日本語だとちょっと順番言葉の数は違うんですけど、その最初のこのはじめに神がっていうのはとても重要な言葉になっております。Que ano foi esse no princípio? Talvez você pergunta, né? Esse nome utilizado para marcar o tempo, no princípio. Foi em que ano, pastor? こう聞く人はいるかもしれない。はじめにとは何年のことを表しているんですか、先生。はじめとは何年を表していますかと。A Bíblia não diz exatamente o ano, mas nós sabemos que no princípio é a mesma coisa que no começo. 私たちは聖書には書かれていないものを言うことはできません。何年ということを言うことはできませんけれども、はじめにとは、最初、一番最初の時ってことを表しているのかな、表しています。Então vamos mudar aí. Olhe na sua Bíblia e vamos mudar, em vez de no princípio, coloque no começo. Veja como fica aí o versículo. No começo, Deus criou os céus e a terra. はじめに、日本がそのままはじめに最初に、同じことなんですけどね。でもそう最初に神が天と地を創造されたっていうふうに考えてみてください。Então, a partir de um momento, Deus cria os céus e cria a terra. A partir daquele começo, do princípio. 何を言いたいかというと、この始まりの時、まだ、天と地が作られていない時、始まりとは神様が天と地を始まったところの、その瞬間を始まりというふうに表しています。E antes do princípio, antes de no começo, o que é que havia? じゃあ先生、始まりの前は何があったんですか？ Talvez você diz, não havia nada. 先生、じゃあ何もなかったんですか？ Havia. Deus. 必ずいました。それは神様はいました。Porque o nosso Deus, ele é eterno. なぜなら神は永遠ですからです。Tudo e todos nós tivemos um começo. O meu começo foi no dia que eu nasci. すべてのものには始まりがあるんです。私にも始まり。じゃあ私の始まりはいつかって言ったら、生まれた時が自分の始まりです。E a gente comemora o nosso aniversário para lembrar o dia do nosso nascimento, o nosso começo aqui na Terra. で、誕生日、私たちが誕生したことを祝うのが誕生日ですよね。Mas quando é o aniversário de Deus?
じゃあ神様の誕生日はいつですか？ Ninguém sabe porque ele nunca nasceu. Ele sempre existiu. 私たちは分かりません。最初からいた神ですから。 É por isso que a gente diz que Deus é eterno. Porque ele nunca teve um começo e também nunca vai ter um fim. なぜ私たちは神様が永遠であるかというと、始まりもないし、終わることも絶対にない神です。 Então, as 3 primeiras palavras de Gênesis 1 e 1 já dizem muitas coisas sobre o nosso Deus. この詩篇の一章の一節には、本当にここだけでも神様のことをたくさん知ることができます。 Outra conclusão que também nós podemos tirar em cima disso é que ele sempre existiu. Por não ter um começo, em todo o tempo que existiu o tempo, ele estava ali. なので神様はこの始まりっていう書いてあると前からいる方なので、神様今創造されているこの時代、この宇宙に神様がいなかったっていう期間は絶対にありません。 Eu e você, nós fomos criados. 私たちは創造されました。 Nossos objetos, nossos carros, nossas casas, nossas roupas, tiveram início, foram criadas. 私たちが持っている服、車、家、すべて作られたその瞬間が、その時があります。 Mas Deus, ele não foi criado. Ele não foi inventado. Ele sempre existiu. でも神様は違います。最初からいて、最初から、作られていた方です。作られていた、最初からいた方です。 Vamos para o Salmo 90. 詩篇の90編を開きましょう。 O versículo é o 2. 2節。 Salmo 90, verso 2. 90編の2節。 É muito bonito ver as folhinhas assim, ó. Barulho dessas folhinhas assim. 私はこの聖書のこのページがこうやってチッってやってるのを聞くととてもいい気分になります。 Veja o que Moisés fala aqui sobre Deus. モーセはここで神様のことを何と言っていますか？ Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. 山が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神ですと。 Não tinha ainda nem nada, mas ele já reinava. 何もない時から神は王であります。 Reinava sobre o quê? Se não tinha nem homem, nem natureza. でも先生、何もないところの何の王ですか？何の神ですか？ Mas Deus já era glorioso. でも神様の栄光はその時にもありました。 Então não esqueça que o nosso Deus, ele ultrapassa a barreira do tempo. Ele é eterno. 私たちの神様は時間にとらわれることのない永遠の神であることを忘れないでください。 Nós tivemos um início, um dia nós vamos ter um fim neste mundo, mas Deus permanecerá. 私たちに始まり、この地上の私たちは始まりがあり、終わりが必ずあります。でも神様はそういう方ではありません。 Você está aí em Gênesis, capítulo... Você está aí em Salmo, você agora vai mais para frente. Jeremias, capítulo 9. 今、詩篇に行ったんですけど、もう少し前に行って、エレミヤ書の9節。 O versículo... 9章、ごめんなさい。9章、エレミヤの9章を開きましょう。 Jeremias 9, 23 e 24. 23節と24節。 Talvez você diga assim, mas Deus tão bom, por que ele escreveu um livro tão comprido para a gente saber sobre ele? Bastava ter poucas páginas.
こういう人がいるかもしれません。神様はあんな偉大な神様で、なぜこんな難しい本を書くんですか？彼のことをもっと簡単に教えてくれる本を書いてもよかったんじゃないですかと。Ou talvez, mesmo que tivesse poucas páginas, você pudesse se perguntar: mas qual é a importância da gente conhecer sobre esse Deus? Qual é o fim de tudo isso? Não tem necessidade. こういう人がいるかもしれません。いや、ページ数の問題じゃなくて、なぜ私たちはそんなような神のことを知らなければならないんですか？なぜ知る必要があるんですかと思う人がいるかもしれません。Mas Jeremias vai falar algo muito especial de Deus para nós. でもエレミヤはここで特別なことを私たちに教えてくださいます。O ser humano gosta de se vangloriar. 人間は自分を、高ぶりたい、誇りたいものです。Nós queremos mostrar para os outros as nossas vantagens. 私たちは自分のすごいところ、優れているところを他の人に見せびらかしたいです。Nós queremos mostrar para o outro que nós somos melhores comparado com o outro, com a outra. 私はあなたより、彼らより強く何かが上手であることを見せたいようなものです。E isso é desde a criança até o adulto. それは子供の時から大人になるまで続く感情です。Já sabendo disso, Deus já prepara o nosso coração e diz: cuidado com seu orgulho. ですから神様はよく言います。自分の誇りに気をつけてくださいと。Se você quer contar vantagens sobre alguma área da sua vida, conte, mas de uma. あなたは自分の人生に何かを誇りたいのであれば、一つだけ誇っていいものがありますよと言うんです。 Vamos ver aqui. ここで教えられています。 Versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender e me conhecer, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. 主はこう言われる。エレミヤ書9章23節24節。主はこう言われる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。力ある者は自分の力を誇るな。富ある者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを、私は主であり、地に恵みと公正と正義を行うものであるからだ。誠に私はこれらのことを喜ぶ。主の言葉。 Essa é a explicação para a quantidade de páginas e um motivo para a gente estar feliz e estudar essas páginas. ここになぜこの聖書があるのかの意味と、私たちがなぜ喜んでこの御言葉を勉強することができる答えではないでしょうか。 Se você teve um começo e o nosso Deus não teve começo, a sua alegria é conhecer mais e o seu prazer, a sua motivação é conhecer esse que não teve o começo. あなたには始まりがありました。でも始まりがない方がいらっしゃると私たちに教えています。その方を知ることが私たちの喜びであることが、幸いだと思います。 No versículo 23 ele diz: a sabedoria, né, o intelecto, a força, a riqueza são motivos pelos quais a gente se orgulha, não é verdade? 23節に人間がどういうものに誇るのかを教えています。知恵や力や富を持っている者は自分たちを誇ろうとするのでは、私たちもそういうところがあるのではないでしょうか。 Mas que a sua alegria, a sua motivação seja em conhecer a Deus. でもあなたの誇りやあなたの喜びは神を知るためのものでありなさいと私たちに教えています。 Isso é tão importante que ninguém pode roubar de ti. これはとても大切なものですし、それを誰もあなたから奪うことはできません。
conhecer mais esse Deus vai te fazer bem aqui e na vida eterna. その神様を知るっていうことは、この地上でのいいことだけじゃなくて、天国を行った時にも重要なことです。Nós trabalhamos tanto para construir um patrimônio neste mundo, e por que nós também não podemos trabalhar para construir um patrimônio eterno? 私たちはこの地上で何かを築く、富を築くためにとても一生懸命勉強します。でも天国へのその蓄え、天国へのその富を私たちは築くように頑張っていますか？ Ter deixado um livro, e um livro grosso, tem a sua importância para você se aproximar mais do personagem principal daqui. この本、この、多くのものが書かれている本をこの地上に置いてくださったのは、私たちがもっと神様がどういうものなのかを知るために、置いてくださったものです。 Agora, vamos novamente voltar para Gênesis, capítulo 1. もう一度創世記に戻りましょう。一章。 Primeira coisa que vimos aqui, Deus falando dele, dizendo que ele é eterno. 一番最初に神様が永遠であるということを私たちは知りました。 E a continuação do versículo vai dizer assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. この一章の一節をもう一度読みます。はじめに神が天と地を創造されたと書いています。 Então, a segunda coisa que Deus fala sobre ele é o quê? Que ele é o criador. Ele criou todas as coisas. 2番目に神様が私たちに教えてくださるのは、すべてのものは彼が作ったと。創造主であると私たちに教えています。 Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui precisam de ar para viver? 私は一つ質問したいです。空気を生きるのに空気を必要としている人は何人いますか？ Quantos de vocês precisam da luz do sol? 太陽の光を必要としている人は何人いますか？ Quantos de vocês precisam de água? 水を生きるのに水を必要としている人は何人いますか？ Quantos de vocês precisam dormir? 何人の人が寝る必要がありますか？ Quantos de vocês precisam de terra para viver? 地上が必要としているものは何人いますか？ Até agora ninguém está flutuando, né? ま Chegamos だ a そ esse の nível, 空 né? 気に浮かんでいる人はね、浮いて生活している人はいないと思います。 Quantos de vocês já chegaram ao nível de não se cansar? 疲れない人はいますか？ Quantos de vocês chegaram ao nível de não sentir mais fome? お腹が空かないレベル、もうレベルが高すぎて私はもうお腹空くことはないですよという人いますか？ Tá longe, né? 遠いですよね。 Isaías, capítulo 40, versículo 28. イザヤ書40章、40、40章28節。 Nós somos dependentes de água, de ar, de terra, de luz, do sol, do descanso. 私たちは水を必要とし、空気を必要とし、地上立つための地を必要としているものです。 Nós precisamos de todas essas coisas para nos mantermos vivos neste mundo. 私たちが生きるためにはその最低限なことがあります。 Quando falta uma dessas coisas, aí aparece a doença na nossa vida. 私たちはそこのどれかを欠けてしまえば病気になります。 Ou quando a gente tem demais, né? O excesso também causa doença. 欠けてしまうだけじゃなくて、多くそれらを取りすぎても私たちは病気になってしまうかもしれません。 E Deus? では神様は Isaías 40, versículo 28 diz assim:
Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. イザヤ書40章28節、こういうふうに書いてあります。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることがなく、弱くなることがなく、その英知は計り知れない。 Geralmente, as escolas submetem os alunos a testes. 学校ではテストがあります。 O teste é uma maneira de medir quanta informação aquele aluno reteu durante um período. テストの理由は、その生徒がその期間、どれだけの知識を終えたかを測るためのものです。 Final do versículo 28 diz que Deus não tem como medir a quantidade de conhecimento dele. でもこの28節の終わりには、その神様の英知を測ることができないというふうに言うんです。 Então o HD de Deus supera aí os Teran e essas coisas todas lá, né? もう神様のハードディスクはもうテラレベルのものじゃないですね。それらを全て凌駕するものであります。 Não tem como a gente medir. 測ることができないんです。 Eu precisei de uma escola. Você também precisou de professores, não é assim? 私は知識を得るのに学校が必要でありましたし、あなた方も先生がいて、先生からの知識をもらって勉強したのではないでしょうか。 Nós precisamos dos nossos pais, de água, de terra, de água, de ar. Nós precisamos de todas essas coisas até chegar aqui. 私たちはここにいるまで、ここに来ることができるまでには、両親の、助けが必要でしたし、水も必要でした、空気も必要でした、食べるものも必要でした。 Você já parou para pensar como seria difícil um mundo com tudo menos em água? 考えたことありますか？例えば地上に全部ありますけど、水がなければどうなりますか？ Ou então um mundo com tudo, até com água, mas não tivesse um tempo de descanso? Será que seria bom? すべてがあります、水もあります。でも休むことができない、世界だったらどうでしょうか？ Em suma, nós sabemos que nós dependemos de todas essas coisas para mantermos vivos. 私たちが生きていくためにいろんなものを必要としています。 Deus é independente dessas coisas. でも神様はそのすべてを必要がなくても生きることができる。まあ、それを必要としているものではありません。 Porque antes dessas coisas existirem, ele já vivia. それらのものを彼が作る前から彼は生きていたからです。 Não tinha água, não tinha terra, não tinha ar, mas Deus já estava ali. 空気もなければ、地上もなければ、水もなくても、神様はもう存在している方でした。 Então, Deus, ele é independente, porque ele vivia antes de todas essas coisas que a gente precisa existir. なので神様はその今言ったものを必要としていない方です。 Você está aí no livro de Isaías e você vai um pouco mais para frente, você vai agora para Jeremias capítulo 23. もう一度エレミヤの方に戻ります。 Jeremias 23, 23 e 24. エレミヤ23章23節。23、23ね。23章23節24節。 Foi falado aqui hoje sobre o lugar de refúgio, né? その休みどころね、その酒どころについて、今日話されました。 Então, quando dá um destino, se a pessoa não está em casa, o segundo lugar que a gente procura é aonde?
地震があって家にいないとき、ね、守られる、私たちはどこに行きますか？ No lugar de refúgio, né? その避難所ですよね。 Mas antes do princípio, antes do começo, onde era que estava Deus? そう聞きたいのは、じゃあ神様は始まる前、すべてがこの始まりといった瞬間の前、どこにいたんでしょうか？ Onde era o abrigo de Deus, o refúgio de Deus? 神様の、休みどころはどこでした？ Vamos aqui. Diz assim a palavra de Deus no versículo 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém se esconder sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. エレミヤ書23章23節24節。私は近くにいれば神なのか？主の言葉。遠くにいれば神ではないのか？人が隠れれば身を、人が隠れ場に身を隠したら私はその人を見ることができないのか？主の言葉。天にも地にも私は満ちているではないか。主の言葉。 Então, onde Deus estava antes do começo, antes do princípio? Ele sempre existiu. A Bíblia diz aqui que ele é tão grande, que a presença dele enche tanto o céu como a terra. Então, sempre Deus estava ali. 神様はすべてが作られる前からいた神様です。聖書に書かれているのは、その神様の存在は天にも地にも、天も地も満たすことができるほど偉大な、存在であると教えてくださっています。 Nosso Deus é tão grande que a presença dele, a gente pode dizer que ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. そのすべての天と地に満ちている神でありますから、すべてのところにいる神であることを私たちは言うことができます。 Possivelmente você já passou por uma situação dessa, de ter um parente no hospital, mas você não pode visitar. あなた方はこんなような経験をしたかもしれません。家族の身内が誰か病気になっていて、でも私たちはその病院に行くことができない。 E no seu coração você aspira. Eu tô aqui, mas na verdade eu queria era estar lá. Não é assim? でも私たちはこういうんです。私は今ここにいるけど、本当は彼のところまで行きたかったなというふうに思うかもしれません。 Somos pessoas limitadas e nós só podemos estar em um lugar de cada vez. 私たちは、制限があるもので、私たちは一度に一つの場所にしかいることができません。 Diferente de Deus. 神様と違って、 Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. 神様はすべての場所に同時にいることができる神様です。 A maioria de nós tem alguém lá no outro lado do mundo, mas o mesmo Deus que está conosco, agora ele também está com o nosso parente lá. 多くの私たちは地球の反対側に家族がいます。 Às vezes nós estamos aqui e queríamos estar lá para resolver uma situação rápida. A gente não pode, mas o nosso Deus que está aqui também está lá ajudando. 私たちは地球の反対側に家族が何人かここにいる人たちは地球の反対側に家族がいます。でも私たちはそこに行くことは一瞬にして行くことはできません。でも私と共にいる神様は今私と共にいて、今も私の家族と共に自分の国にいることができます。 Isso acontece porque ele é tão grande que a presença dele enche o céu e a terra. なぜなら神様は偉大なる方で、天と地にも、その存在を、表すこと、全てを囲むことができる存在でありますから。
No meio da sua Bíblia, fecha a Bíblia, no meio você vai encontrar o livro de Salmos. あなた方、その聖書の、詩篇を開きましょ Salmo 139. う。詩篇139。 Bem, em português é no meio. Não sei como é aqui, mas acredito que é ブ também, ラ né? ジルの聖書だとちょうど真ん中、日本もそうだよね、ちょうど真ん中ぐらいになります、聖書の。聖書を閉めてちょうど真ん中ぐらい開ければ詩篇になります。 Por isso que vira o amuleto, né? A minha casa, tá, Salmo 90, as páginas eram bem pretinhas, porque só ficava aberto nessa página. 私の家もそのもう詩篇90編はもうページの色がちょっと違っていて、やっぱりその開けっぱなしになっていた Eram as páginas que pegavam bronze, né? お守りみたいで日焼けしているページになっておりました。 Bronze e poeira. ほこりと日焼けをしているページになっていました。 Então, a partir do versículo 7, no Salmo 139, fala assim: Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. A sepultura que ele está se referindo aqui é uma cova, um lugar bem profundo, né? 9. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, numa ilha perdida, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas vão me encobrir e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. 詩編139編、7節から12節。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れるでしょう。あなたの御霊を離れて、たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を取られます。たとえ私が大闇よ、私を追え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。 A conclusão que o autor chega é a seguinte: olha, não tem lugar que Deus não esteja, Ele está em todos. 作者が何を言いたかったかというと、私を知っています。私がどこにいてもあなたは必ずいますということを確信を持っていました。 Crianças às vezes têm uma brincadeira de se esconder debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa, né? 子供たちは、ブラジルはベッドを使いますからね。その日本は布団なので隠れることはできないですけど、ブラジルではよくそのかくれんぼの時に子供たちはベッドの下に隠れたり、あとタンスの中にクローゼットの中に、隠れることがあります。 Supondo que os pais não vão saber, mas os pais também já se esconderam naquele lugar, né? 彼らはいやお父さんたちは見つからないだろうと思うんですけど、でも実際お父さんたちも子供の時にそこに隠れたことがあるんですよね。 Deus diz que não existe um esconderijo onde a gente pode se esconder e Ele não nos ache. 聖書に書かれているのは、あなたがどこに隠れても
神様に見つかることができない場所はないというふうに私たち言うんです。E por mais que você esteja passando por um problema de pecado na sua vida e queira estar muito longe de Deus, não tem como, porque a sua consciência fala, chama a atenção, dizendo que você precisa confessar o seu pecado. あなたが罪の中に生きていて、自分はどれだけ神様から離れたいと思ったとしても、必ずあなたの心の中でそれを悔い改めなさいと神様は言い続けます。A única coisa é se render. それにはもう、許しを求めるしかないのです。Tem como você ficar tentando viver longe, afastado de Deus? Não vai dar. 神様から逃げようとしても逃げることができないのです。A sua consciência, a culpa, vai ser algo que você não vai conseguir suportar. あなたの中で、それを許してくれない、必ずそこで幸せに生きることができないと信じています。Uma pessoa que um dia conhecer a Jesus e deu as costas para ele, ela não consegue viver mais. 一回神様を本当に知った者は、その本当の意味で神様なしで生きることはとても難しいと思います。Uma pessoa dessa provou da bondade de Deus, já experimentou algo que muita gente não conhece. Então ela vai sentir falta, aquele vazio vai permanecer lá e a vida daquela pessoa nunca mais vai ser boa. 一回神様の愛を知ってしまえば、神様なしの生活を、満腹、楽しく幸せに生きる子、要するに神様の愛を一回知ってしまえば、神様のない生活を、満足、喜んで生きることはできないなというふうに思います。Então, você que está acompanhando essa mensagem, se vive isso, ou se conhecer alguém que vive isso, é melhor voltar. Porque não tem como viver bem assim. それを今聞いている兄弟姉妹、の中で誰かいるのなら、私は、進めます。神様のもとに戻ってください。絶対に、幸せの神様のない人生を幸せに生きることはできません。Então vimos aqui que Deus está em todos os lugares. Vamos mais para frente. Jeremias capítulo 10. 私たちは神様はどこにでもいるということを見ました。もう一度エレミヤ書に戻りましょう。エレミヤ書10章。Jeremias 10, versículo 6. 6節。Existe uma coisa que é normal, mas o ser humano não aceita. Isso se chama hierarquia. 人間界で、普通の生活の中で普通にあるものなんですけど、上下関係か、上下関係っていうものがあります。でもその上下関係を喜ぶ者はあんまりいないのではないでしょうか。Você precisa reconhecer que existem pessoas maiores do que você em várias áreas da sua vida. É normal. 私たちは知る必要があるんです。私たちの人生の中でも自分よりいろんな分野で自分よりもどうしても優れているものがいるっていうことを、理解する必要があります。Você vai ao médico sem conhecer ele, mas você coloca sua confiança naquela consulta porque você sabe que ele é maior do que você na área do corpo. 例えば、私たちは体の調子が悪くなれば病院に行きます。病院に行った時にお医者さんにその自分の体、を預けますよね。信じてますね。彼は自分よりもその
自分の体についてよく知っているっていうことを思って考え、私たちはそのお医者さんに自分の健康かその体を預けるのではないでしょうか。Numa atividade esportiva, você se entrega às instruções daquele profissional porque você sabe que não conhece tanto quanto ele. Então você se submete. 例えばスポーツであれば、その先輩たちのところに行って、その先輩たちからそのいろんな技術を学べますよね。その時も自分よりもよく知っているってことを理解して、私たちは彼らにその教えを、もらいます。Quando você ainda está morando com seus pais, você sabe que eles são maiores do que você. Na sua empresa, você sabe que o seu chefe é maior do que você. あなた方がまだ自分の両親と共にいるときには、両親はどうしてもその、自分より上になっています。その家を預けているものがその上になります。会社に行けば上司がいます。その上司はどうしても自分より上の立場にいることを私たちは理解する必要があります。Qual é a hierarquia de Deus? でも私は聞きたいのです。じゃあ神様はどの立場に、あなたの人生で神様はどの立場にいますか？ Quem é maior do que Deus? 神様より上の立場に誰がいますか？ Versículo 6 diz assim: Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. 10章の6節にこういうふうに書いてあります。主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方。あなたの皆は力ある大いなるものです。Existe alguém maior do que você, mas não existe alguém maior do que o seu Deus. あなたより大きいものはあるかもしれません。でもあなたの神より偉大なるものは絶対にありません。É isso que significa a palavra soberano, acima de tudo e de todos. Às vezes nós até cantamos, né? Que o Senhor é supremo, é soberano. Significa que Ele é maior de tudo e de todos. まあ、偉大なる方の方が分かりやすいかな。偉大なる方で私たちは賛美でも、ポルトガル語でソベラヌという言葉なんですけど、その言葉の意味は誰よりも上に立つっていう、彼より上に立つものはないという意味を表しています。Nós respeitamos as pessoas que estão acima de nós porque nós reconhecemos que elas têm poder e têm autoridade. 私たちはその自分より上に立つものをなぜ上として認めるのかは、例えばその彼らは何かしらの力を持っているから私たちはそう認めます。知恵だったり、力だったりを持っているから私たちは、そう認めます。Mas não existe alguém acima de Deus. 何を言いたいかというと、でもその力、その知恵を持っても神様よりそれらのものを持つ者は誰もいません。Todo poder e toda autoridade estão concentrados na sua mão. すべての権威、すべての力は神様の手にあります。É nisso que a gente tem que se alegrar, em conhecer esse Deus. 私たちはその神様を知ることができるので喜ぶ必要があります。Vamos agora ao último versículo de hoje, João, capítulo 4. Vamos bem para frente, 最 né? 後の箇所になります。ヨハネの福音書4章。João 4 e 24. 4章の24節。São tantas qualidades sobre o nosso Deus que depois nós vamos vendo outras. 本当に神様の、力にいろんな、ことがありすぎて、どんどん、いろんなことが、教えられます。João 4 e 24 vai ajudando aí uns aos outros a encontrar. É muito importante você conferir o que está escrito na Bíblia.
本当に聖書で何が書かれているかを、こうやって自分でも聖書を見て確認することはとても大事なことです。Nós somos conhecidos como a igreja bíblica porque nós conferimos a Bíblia. なぜその聖書教会というふうに言われているかというと、私たちは聖書をいつも確認しながら、きちんと礼拝をする教会でありますから、その聖書教会なのです。Diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. ヨハネの福音書4章の24節。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。Mas esse Deus que é criador, que é eterno, que está em todos os lugares, que não depende de ninguém, ele também é um ser que não tem um corpo físico. この神様は、すべてを作られたこの神様、何も必要としていないこの神様は霊であると。この人間の体とは違うものを持っていますと。Aqui diz que ele é o quê, amados? Na sua Bíblia diz que ele é o quê? Como? Deus é espírito. 彼は霊です。霊であると書かれております。Na sua Bíblia diz que Deus é uma força. 神様は力であると書かれておりますか? Que diz aí? なんて書かれて É お um ります espírito ou uma força? 力ですか霊ですか? Ele é um espírito. これは霊であると。 Ele não é uma força. ただの力ではありません。 Eu vou pedir o irmão Silvio, por favor, irmão. Apague ali aquela luz. O irmão Silvio, pronto, seu Toshiro vai apagar, pronto. Apagou a luz. 今電気が消されました。 Mas o seu Toshiro vai ligar. Liga aí, seu Toshiro. Ele apertou o botão e a força do interruptor fez as lâmpadas acenderem. で、彼が今そのスイッチを入れたら、その力が、放出され、その電気の力がまた、通り始めて、電気がその力によってつきました。 Essa força que o dedo dele produziu dentro aí da estrutura, será que ela se entristece? で、それにプラス彼がそのボタンを押す、その電気のそのつくためのボタンを押すために力を加えました。私は何を言いたいかというと、この力に喜びや悲しみはあると思いますか? Mas a Bíblia diz que o nosso Deus se entristece com o nosso pecado, não é verdade? この電気がつくための力は悲しむことも喜ぶことはないですけれども、神様は私たちの罪のせいで悲しむと聖書には書かれております。 Vocês já se surpreenderam com a força da eletricidade, rindo das nossas vitórias? あなたはいきなりその光、電流の力がいきなりあなたが何か勝利したときに、電流も喜んで、ああよかったねって電流の力が何か私たちに喜びのオーラを出したことはありますか? A força não tem identidade própria. 力は、自分で何も感情はありません。 Então isso é uma mentira quando alguém bater na sua casa dizendo que Deus ele é uma força. なので神様はただの力であると誰かに言われたとき、それは嘘です。 Ele é um espírito. 彼は霊であると。 Significa dizer que ele tem uma mente, uma personalidade e uma vontade. 神様は考えるし、感情もあるし、personalidade、個性があります。 Então, não engula isso. Não acredite quando as pessoas baterem na sua porta e dizer que Deus ele é uma força. Não, que força é essa? Que se alegra, que se entristece? Isso não é uma força. Isso é um ser que tem uma mente, uma personalidade e uma vontade. Esse é o nosso Deus. 神様はただの力ではない、そういうふうに歌っている人はいますけれども、でもただの力に喜ぶことも悲しむことができません。神様はそういう方ではなくて、きちんとした自分の目的を持ち、きちんとした
喜びや、悲しみを私たちに表しています。 Quanto você conhece desse Deus? あなたはその神のことをどれだけ知っていますか？ Vamos ter aí mais de 350 dias pela frente. 今年まだ360日、360日以上の日にちがあります。 Lembrando do que o pastor Seiji pregou domingo, é a mesma coisa. Vamos focar em conhecer este Deus mais nesse ano. 先週、聖司先生が、語られた通り、今年もっとその神様を知る一年であることを願います。 Não se recusa de conhecer mais o nosso Deus. 神様をもっと知るためのもっと、知ることを拒まないでください。 Então, busque mais conhecer esse Deus e se alegre por ter esse conhecimento. もっと求めなさい。求めることができることに喜びを持ちなさい。 Vamos orar. 祈ります。 Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deixou com a Bíblia, o teu livro. 神様、あなたの御言葉、あなたの、この本をいただいてありがとうございます。 Que tu nos ajuda a te conhecer cada vez mais. あなたがもっとあなた自身を知ることができるために私たちを許してくださってありがとうございます。 Não queremos te conhecer apenas para ser um banco de informações, mas para viver mais parecido contigo. 神様、あなた様を知るのはただのデータベースのように生きるためではなくて、私たちはもっと神様と共にいるために私たちがあなた様を知ることができるようお助けください。 Sozinho, reconheço que eu não vou conseguir, Pai. 神様、一人で私はそれができません。 Para ser como o Senhor, tu precisa me ajudar. あなた様のように私がなるにはあなた様の助けが必要です。 Ajuda a mim e a meus irmãos. 私と私の兄弟たちをお手伝いください。 Em nome de Jesus. イエス様の皆によって祈ります。Amém.